Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Quero mandar aqui o meu tradicional fraterno abraço para todas as pessoas que nos assistem aqui em Santa Catarina e todo o mundo através desse veículo fabuloso que é a internet, e dizendo que nós estamos também todo dia ao vivo, todo dia útil, né, de segunda a sexta, pela manhã no Vida Inteligente Interativo, falando sobre assuntos do nosso cotidiano e assuntos que nos interessam. E ontem eu chamei a atenção e repito aqui, porque às vezes as pessoas não participam do interativo, mas estão aqui na televisão. Ontem falei sobre o animismo e eu disse a minha passagem pelas experiências que eu tive, experiências anímicas e tudo, e pelos locais que eu passei, e que eu ainda não estava apto, vamos dizer, como eu estou compartilhando isso para vocês, porque muita gente se identifica com semelhantes atitudes. Como eu não estava apto para aceitar as pessoas, o que eu via, do jeito que as pessoas faziam, eu preferi me afastar. Então, eu tenho consciência de que eu ainda preciso abrir mão de um monte de coisas, né? Estava falando com meu amigo e irmão Jorge Antônio Ouro aqui antes do programa começar, ele disse que eu sou muito teimoso, né? Que eu sou... né? Que eu tenho coisas de que eu faço questão de dizer que eu sou de quarto sistema, e depois ele diz que eu não tenho comportamentos de quarto, e depois de quinto, e não sei o quê. Enquanto isso, eu vou sendo o que eu sou, o que eu acho que eu sou, e assim eu me expresso. Boa noite, Jorge. Você tá bom? Tô só ótimo. Te dar aqui, só para encurtar aqui a coisa. Ué, hoje foi um... Não, mas eu não parei de falar. Ah, bom. Eu só te cumprimentei aqui. Ah, não, tô bem, sim, tudo tranquilo. Hoje nós temos visitas aqui também, Belo Horizonte, né? Volta Redonda, tem um monte de gente aqui assistindo ao vivo. Quando você quiser, você pode vir aqui em Florianópolis e assistir ao vivo aqui na TV Floripa, Canal 4. Bem, o tema que se apresentou para hoje é a continuação do tema da semana passada. E o Jorge, falei para ele, Jorge, vamos dar continuidade essa semana, porque o pessoal me cobrou bastante, né? Começou a gostar tanto do Akasha ali, né? Entenderam tanto de Akasha que já queriam. E quando eu disse hoje, escrevi parte final, ele falou, como? Parte final da primeira parte? Eles querem mais uns 6, 7 programas sobre o Akasha. Mas eu acho que hoje a gente consegue, vamos dizer, explicar e terminar esse assunto. Quer dizer, todos os assuntos que a gente tem aqui, eles são inesgotáveis, na verdade. Mas a gente vai passando aqui, como bem diz o Jorge, doses homeopáticas, e conforme o grau de entendimento, em outras situações nós vamos complementando e aprofundando mais, né? Quantas coisas o Jorge já tem falado mais. E o que a gente tem feito, sim, nunca houve um assunto estanque, né? Então Não. A gente começou com um assunto, daí nos outros assuntos que você foi engendrando, sempre se fala uma ou outra coisa mais complementando aquele. Então, se for pegar assim, no conjunto do que a gente tem conversado e entrelaçar os assuntos correlatos, né? Aí então sim, aí dá uma visão diferente. Isso aí, para isso, foi bom você lembrar isso aqui para quem está começando hoje, para quem está nos assistindo hoje. Todos os programas Vida Inteligente, principalmente com o Jorge Antônio Ouro, que está aqui desde 28 de setembro de 2005, são 163 programas hoje, acho, 163 programas com o Jorge. Eles estão disponíveis na www.mosaicosdonovociclo.com.br, áudio, e no TV vidainteligente.tv.br estão todos os vídeos ali para quem quiser assistir no YouTube. Então, as pessoas nos perguntam, cadê a ordem, como é que é isso aqui? Os programas Vida Inteligente com o Jorge, que a gente faz Mosaicos do Novo Ciclo, são programas atemporais. Você vai poder perceber que eu estou magro naqueles primeiros, né? O Jorge estava até um pouquinho mais gordinho, né? Naqueles primeiros, né? Era. Alguns gramas está mais gordinho do que hoje. E átomos. A gente vai se transformando, mas isso é só fisicamente. Os temas são temas atemporais. Então, apesar de que no Mosaicos do Novo Ciclo e na Rádio Vida Inteligente, eles estão por ordem cronológica. Então você pode assistir. Seria interessante você ouvi-los naquela ordem e ouvi-los também mais de uma vez, porque cada vez que você ouve, você tem um novo entendimento, né? É um novo momento, tudo é novo, então você tem toda essa condição. É muito provável, porque o invisível não existe o invisível no universo, né? Existe aquilo que não é visto, é diferente, né? E o que não é visto, conscientemente ele deseja ser visto, porque quando o invisível, que é o que não é visto, se torna visível ou se torna visto pelo ser humano, significa que
o ser humano evoluiu e o invisível evoluiu, porque ele se projetou na matéria. E a consciência é projetar o invisível na matéria mais densa. Então, todo o invisível deseja ser visto, né? Da mesma forma, o conceito de segredo, então o conceito de segredo, o invisível e o não visto, a gente pode considerar como uma coisa do nosso universo, não uma coisa cósmica, uma coisa do nosso universo. Mas o segredo aí é uma coisa assim muito humana e muito recente, né? Porque o conceito de segredo cosmicamente não existe, o conceito de segredo evolucionalmente não existe. A gente está vivendo um gap, um intervalo onde o segredo se tornou necessário para preservar os valores do momento evolucional, não é? E para evitar que a humanidade se machucasse com o conhecimento que ela se mostrou não apropriada, não apta a ter ainda, o conhecimento não apropriado para o estado mental da humanidade naquele período. Mas o que o segredo mais deseja, né, é se tornar conhecido. Entende? Apesar da resistência de muita gente ainda, né, de sociedades ditas herméticas, que fazem questão ainda de reter o conhecimento. Mas até o nome hermético, né, quando se fala a sociedade hermética, remete ao Hermes, o 3 vezes grande, que é uma coisa que foi assim ontem, mas o hermético que eu me refiro é o fechado, sim, né? Sim, hermeticamente sim, mas o próprio fechado, termo né? também, ele remete a um conhecimento que, assim, que a sociedade que detém realmente um conhecimento oculto, né? Essa sociedade, ninguém sabe o nome. Essas sociedades secretas que são conhecidas, não são secretas, são discretas. É diferente, né? Tá, secreto e discreto. Não, a sociedade secreta é aquela que nunca foi escrito o nome. A ordem secreta é aquela que os componentes não são identificados. Né? O adepto real é aquele que não vai dizer assim, olha, eu sou enviado da hierarquia tal, eu sou mestre, eu sou... Sabe? Ele está... Assim, os grandes adeptos, né? Adquiriram tal nível de consciência que eles se comportam como discípulos. E é o que todo mundo é, na melhor das hipóteses, um discípulo eticamente aproveitável. Né? Hoje eu recebi, aproveitando aqui, antes da gente entrar, isso aqui é a introdução, tá? Sempre a gente faz isso no Vida Inteligente. Acabamos de falar já sobre a caixa na questão do invisível e do secreto. Hoje eu recebi o Integre-se, né? Até porque eu fiz uma introdução hoje de 3 minutos. 3 minutos, você viu? Eu tenho crédito hoje aqui. É atemporal esse troço. Hoje eu recebi o Integre-se e lá tem uma coisa muito interessante, uma cronologia sobre, uma explicação sobre... Integre-se o que é? É uma revista interna da SBE. Da Sociedade Brasileira de Biose. Não, porque quem está ouvindo não sabe, né? Então, é uma revista que Jorge acabou de dizer. E ali consta, eu gostaria de perguntar agora aqui, né, entre adepto e discípulo. E cita o nome de adeptos e cita o nome de discípulos. E eu falei, mas que negócio é esse? Adepto era, então, Jesus, o Joshua Ben Pandira, tudo aqui, depois discípulo eram outras pessoas, e assim, eu não entendi muito aquela... Isso é só para então, não, tudo bem, mas está numa revista que é da Sociedade Brasileira de Biose e que separa adepto de discípulo. Qual é a diferença entre adepto e discípulo? É que assim, o adepto, ele é adepto de alguma coisa. Não é discípulo, iniciado. Adepto e iniciado. Sim. Então tem os adeptos e iniciados. Sim. Esqueçam o discípulo. O adepto é adepto de alguma coisa, o iniciado é iniciado de alguma coisa. Um adepto da linha do Pramanta do Rakovsky, né? E um adepto da linha do Pramanta Moria. Qual sabe mais que o outro? Sei lá. Impossível de dizer, porque são 7 linhas de ações distintas. Então, em termos de hierarquia, adepto e o que é? Iniciado. Iniciado tem alguma diferença ou não? Não, porque nada? O adepto pode ser um iniciado na ordem, não sei o quê, no conhecimento, não tem... Porque, veja só, o que designa, o que determina, o que define quem você é, não é se você veio da Garta de Chambalo do que temos esse sistema do terceiro sistema, ou se você faz parte do, ou se você está ligado diretamente a Joalcu, ou se é da linha Moria, Rakovsky, Kutumi, Abiyala, Najib, não sei o que e tal, você está ligado à ordem, o que define quem você
o teu estado mental, é o teu estado de consciência. A tua consciência é que te posiciona na Agartha, em Shambhala, no inferno de inferos, né? Sim. Na Lua, no terceiro sistema, no quinto, no sexto, no sétimo, ou te ligam com Mara, o Makara, o Asura, a Joshua. Então, o que você tem na tua consciência, o que você é em termos de conhecimento, é que te posiciona cosmicamente. Por quê? Tirando o que eu sou em termos de conhecimento, eu, você, vocês, cada um de nós, né? O que sobrou é um saco, né, de pele sustentado eletroliticamente, né, regendo ou gerando interações para manter entrelaçados 7 corpos, mais nada. Só. Né? E a gente falou outro dia aqui de uma voz Pramana, né? Pramana, P-R-A, circunflexo, M-A-N-A, circunflexo. Pramana é aquele estado onde você está acima ou abaixo, vibrando acima ou abaixo, mas na altura da mesma coisa que é o objeto do teu conhecimento. E quando você está em Pramana, com algum conhecimento, esse conhecimento, ele vibra em você, quer dizer, no teu corpo mental, no teu corpo astral, na tua mente abstrata, né? E faz com que se altere atomicamente a tua estrutura. Então, o conhecimento que você tem alterou você atomicamente. Então, você é o conhecimento. Entende? Então, a diferença entre adepto, iniciado, discípulo... Não tem. O que vai definir isso é muito mais o trabalho que ele tem que fazer, não é? Do que propriamente a linha hierárquica. Então, assim, não, o adepto é aquele que não está mais ligado à questão kármica. Às vezes não. O iniciado é aquele que então faz parte da ordem do... Pode ser iniciado, pode ser um discípulo, pode ser um adepto, pode ser um que acabou de chegar, pode ser um que tenha já trocentas existências. Sim. Não dá para se definir. Tá. A gente estava conversando agora um pouquinho, quando eu olho para alguma pessoa, para alguém, né, para uma vida, né, não é nem um ser vivo, eu olho para uma vida, eu não sei a idade daquela vida, eu não sei quem aquela vida é, não o que ela está parecendo, quem aquele ser é, né, ligado a que mônada está existindo ali, né, eu não sei qual é que é a função daquela criatura, não sei qual é a linha do Pramanta que age nela, não sei quais são os desígnios da lei para ela. É um monte de não sei, né? Não, é um grande ponto de interrogação que só pode ser substituído pelo silêncio. Então você olha para uma pessoa, né, e você tem que contemplar a lei evoluindo naquela Sim. criatura. Assim, o universo engendrando um ser vivo para evoluir. Ser vivo evoluindo aonde? Aí vem do físico até o átmico. Legal. Isso aqui depois dá uma lida. Eu também olhei superficialmente, porque eu recebi tarde, né? Mas eu achei interessante. Mas assim, é que qualquer escola de iniciação, a gente conversou outro dia, né? Ela é uma escola filosófica, né? Ela é uma escola de iniciação e ela é uma escola de mistérios. Onde eu me coloco na escola? Depende de como eu vou ver a coisa em si. Você falou agora há pouquinho. Então a gente assiste o programa ou qualquer coisa, um livro, qualquer que você vá ler, né? Um livro de fôlego, como fala o JHS, né? Você só começa a aprender, você só começa a fazer acontecer o Pramana, né, entre você e a coisa em si, quando você deixa de ler o livro e você passa a ouvir o livro. Entende? Aí Sim. então você começa a compreender, né, o que está sendo verbalizado por trás do som que eu ouço, que está na palavra, que é transformado em som quando eu passo os olhos. Está escrito, teja a estátua, pega a imagem, trago, transformo, vai para Manas. Lembra, a gente conversou outro dia que Manas o que é? É o 11º elemento que compõe o ser humano, né? Tem os Jnana Indrani, Karma Indrani, e Manas é o 11º, e Manas tem uma característica muito interessante que ele só funciona por imagens e por símbolos. Até por isso que os elementais, que daí são humanos diferenciados, só são comandados através de símbolos e número, que também é um símbolo. Então, como humano só compreende símbolo, então eu vou olhar, ou vou ler, ou vou ouvir, ou não interessa o que seja, isso vai ser transformado em um símbolo e vai ser processado. Né? Então, esse processado, né, aí ele tem uma voz interna, a voz interna é a imagem. Então, essa voz interna do livro, eu leio, eu ouço a voz do que eu estou lendo, isso vai como imagem,
né? E isso então vai fazer com que vibre a origem daquilo que foi gerado ali, porque sempre quando alguém escreve alguma coisa, ele está escrevendo... Você acaba entrando na mente do autor, né? Exatamente. E na coisa em si, porque excetuando o mestre, que é um só, né? Excetuando o mestre, então, qualquer pessoa que vai escrever alguma coisa sobre alguma coisa, ela está relatando a maneira como ela vê, para mana nela, aquela coisa. Então, quando você vai ler, ou vai conversar, ou vai ouvir, ou vai fazer qualquer coisa assim, então você usa aquele referencial como um caminho para você olhar para a coisa em si. Entende? E aí esse atalho que você usou antes, agora já não é mais necessário. Isso aqui é o conhecimento, isso que é a iniciação. Beleza. Então, qualquer escola de iniciação, né, ela tem todo o conteúdo, né? E aí depende de quem vai querer. Você pode pegar um livro assim, as pessoas mistificam muito assim, eu quero achar uma embocadura, uma entrada para ir para Agartha, para Shambhala, para Duat, quero chegar no mundo das bibliotecas e ver então o livro mais secreto dos secretos, escrito só para os mestres, não sei o que, para os dhyanis, e eu vou sentar e eu vou ler aquele negócio, né? Ótimo, tudo bem, vem cá, vamos te levar pela mão, senta, criatura, e lê. E aí? Código de linguagem, para entender o que está ali. Então, é uma coisa assim, muitas vezes o conhecimento, ele é buscado mais para satisfazer uma curiosidade, né? Com toda certeza. Do que uma aspiração... particular, né? Particular. Perfeitamente. O interessante é saber fazer com que essa curiosidade seja transformada numa busca concreta, quer dizer assim, aquele negócio, curiosidade, aí uma busca concreta, tornar acadêmica aquela busca do conhecimento, aí quando termina o limite do acadêmico, você entra no filosófico, né, filosófico esotérico, aí passou o filosófico, né, aí então você está na parte da escola de iniciação, aí depois que você passa pela escola de iniciação, que ela é comum a todos que andem em determinada instituição, aí você chega na escola de mistério. E a escola de mistério sempre só tem 2 pessoas cada vez, né? Você e ele. Só. Hoje a introdução foi maior, hein? Hoje foi Sim, sua. E Por isso que eu sabia, eu senti que você ia falar muito hoje. Então, para aproveitar o tempo, aqui, aproveitar o tempo aí. Não, é que eu fico sentindo o anseio usar. dessa galera aqui, que está por trás das câmeras, sabe? Ah. Então tá todo mundo querendo saber, seu Eustáquio, cadê a caixa, né? E eles não... Tudo bem. É muito interessante porque, assim, isso que tem sido desenvolvido aqui é uma coisa muito interessante. É assim, ó. É uma coisa emocionante pra caramba. Uma coisa então, muito vamos lá, emocionante. Vamos tocar. É que assim, então, no nosso sistema evolucional, já falando da questão do Akasha, já para voltar nessa questão do que se tem feito aqui, né? Então, no caso da Terra, então são 7 globos evoluindo, né? 3 em consciência descida, aqui o 4, e a Terra, daí como é o único mais denso, então ela é a base do Mahamavantara, que são 4 idades em cada um, ele tem 3 de subida, mas ela funciona como um eixo, não é? E como ela é o ponto físico mais denso de todo esse processo que a gente está vivendo agora, né, plasmado pelo Akasha, né, que a gente conversou da outra vez, o que se cria aqui é padrão para muita coisa que vai acontecer em seguida, né? Tanto as raças que seguem nesse planeta, como as rondas seguintes, como os sistemas seguintes, esse tipo de coisa assim. E há uma novidade nesse processo que está sendo feito agora, né? E essa novidade é o que se chama de amor. Esse amor humano, isso evolucionalmente ele é novidade, porque até então não havia condições dele ser praticado, porque ele precisaria de uma estrutura para ser praticado, o gostar do outro ser humano. E o passo seguinte desse amor humano, de você apreciar, de você gostar, de você assim, se surpreender com o que é outro ser humano, é o amor fraterno, né? E aí volta então a questão do programa. Então essa ânsia de querer conversar, de trocar ideia e não sei o que, e vai lá no grupo do Vida Inteligente e fala, e te manda e-mail, e te atola de e-mail, e vai lá no Interativo e fala e pergunta, assim, essa confusão
essa convulsão não caótica, esse ciclo virtuoso e não esse ciclo vicioso, né? Ele está gerando uma base de formas que são os seres do futuro, isso é a menor dúvida, porque todo esse processo que tem acontecido aqui, que se iniciou quando você criou esse programa, ele é um processo, do ponto de vista de mente concreta puramente, ilógico. Né? Porque é um conhecimento abstrato, um conhecimento que no início era difícil de se traduzir, as pessoas estão buscando o não sei o que, não sei quando, não sei de onde, não sei porquê, não sei para quê, né? E alguém, assim, eu quero alguma coisa, mas o que é que você quer? Eu não sei, eu só sei o seguinte, eu não quero a coisa como está, que assim, aquela divina rebeldia expressada humanamente, fazendo com que você seja assim, empurrado para o teu caminho, isso tudo então se traduz nisso que tem sido conversado, que tem sido feito aqui, essas demonstrações de afeto, essas coisas assim. Então isso é uma coisa muito emocionante, porque a gente não tem ideia, Grego, do que está envolvido hoje, né, em termos evolucionários na humanidade, assim, o quão bela é essa humanidade e o quão belo é esse mundo onde a gente vive. Né? A gente pensa que o mundo é ruim, a gente pensa que a humanidade é ruim, porque a gente pega a amostragem, ou então nos empurram a amostragem, e assim, não, se aquela pessoa fez isso, então o mundo inteiro é daquele jeito. Não, aquela pessoa fez isso, porque aquele erro precisava se resolver nela. Então, o aprender a ver a humanidade como um todo e o respeitar de cada indivíduo dentro do seu tempo evolucional e de sua caminhada evolucional, isso dá uma visão muito interessante do processo. E aí, bem do que a gente conversou antes de começar o programa, que aquilo se fala assim, você grava alguma coisa e deixa na internet, se uma pessoa ou 100 vão assistir, agora não tem importância, um dia a pessoa para o qual o programa foi feito, ela vai assistir e a vida dela toma o norte. Que norte? O norte da lei, e está feito o trabalho. E agora, enquanto você estava falando, é interessante, né? Porque os insights vêm, né? E porque hoje aqui, como a gente vê, né? Que aquela frase que você cita bastante e que eu cito o contrário, né? Exatamente, que é, como é que se diz? Você tem certeza... Eu não tenho certeza de nada porque eu não tenho dúvida. Então, e eu só tenho um monte de dúvida porque eu não tenho certeza de nada, né? É isso que eu costumo dizer. Então, a gente faz o panda. Isso é interessante, realmente, eu vejo a necessidade, assim, a necessidade não, até o que está havendo, assim, esse meu questionamento sempre, esse desabafo que eu faço aqui, isso aqui é tudo autêntico. Eu, por exemplo, o que você fala, eu não tomo como verdade. Sim, nem eu né? ouço, eu faço o meu discernimento, eu peço para você repetir palavras. Depois do programa, eu vou lá pesquisar. Eu quero sentir, eu quero ver se aquilo lá reverbera em mim. Então, acho que é isso importante para que todo mundo faça. É claro que o bonito, o novo, é fantástico, né? Mas a gente tem que entender o novo. Tem que entender o novo. É isso que eu falo todo dia no Vida Inteligente Interativo ali. Não adianta a gente ficar se empolgando aqui de falar isso e aquilo e ficar dando amém sem entender absolutamente nada. Qual é a frase do professor que você gosta de citar? Que o que você fala, se você não... Repita, por favor. A pronúncia de uma palavra sagrada sem o seu exato conhecimento, pouco ou nenhum valor possui. Bingo! Pronto, falou tudo. Exatamente isso que eu quero dizer. Então, para as pessoas terem consciência de quando forem falar alguma coisa... De tudo isso aqui que houve no Vida Inteligente, falem sentindo verdadeiramente. E não precisa saber tudo, ninguém sabe tudo. Claro, nem né? nós, que nós estamos aqui compartilhando com você. Hoje em dia a gente se diverte aqui, Às vezes as pessoas falam assim, mas você falou de determinado assunto, mas você também não disse isso. Óbvio que primeiro que é o seguinte, então, como eu falei assim, a escola, a instituição a qual eu pertenço, o Estado Brasileiro de Eubiose, então, é uma instituição filosófica, né? É uma instituição de iniciação e é uma instituição de mistério, né? E assim, e há o segredo, obviamente que há o segredo, claro, porque assim, quem pensa que a eubiose é teosofia, me desculpe, mas não conhece nem a eubiose nem teosofia, né? A eubiose, assim, ela começa onde termina qualquer conhecimento até então escrito, por quê? Porque é o conhecimento do novo ciclo. Sim. Não é? Então, o que se tem feito aqui nesse período todo é conversar aspectos, né, do que seria o mistério, o novo, até então velado e agora revelado, e o revelado pode ser ou não desvelado, mas é por cada um, como você faz, é para que cada um procure o seu próprio caminho.
né? Que a gente sempre fala assim, é um daquele restaurante onde tem vários pratos de comida, você está andando no teu prato vazio, aí você vai ver o que te apetece, pega aquilo e faça aquilo fazer parte do seu ser. Por isso que daí eu não tenho dúvidas, né? E nem certeza, não preciso. Por quê? Porque o conhecimento que eu tenho em mim, né? É aquele que é necessário para eu levar a minha vida do jeito como eu levo, esculhambado, caótico, né? E o conhecimento que eu tenho em mim está via pramana, né? Em mim o conhecimento está diluído, eu não guardo em gaveta, entende? Então, e aí se o conhecimento faz parte de mim, como é que eu vou questionar o meu braço? Como é que eu vou questionar como é que eu vou? Da mesma forma eu não questiono o conhecimento que eu fiz fazer parte do meu ser. Agora, até que viesse fazer parte de mim, aí então eu usei a razão, a lógica, esse conhecimento presta, esse não presta, esse me atrai, esse não, e eu vou atrás. Você disse o que eu ia dizer, o dia que eu tiver essa certeza que você está falando, eu vou entender o que é essa certeza. Sem dúvida. É essa que Sem eu quero. dúvida. Então, até é isso que eu digo, daí, eu me posiciono da maneira que eu estou realmente. Não, mas é correto. Até porque assim, a gente conversou outro dia, a maior de todas as perguntas é o silêncio. Exatamente. E no silêncio estão todas as respostas, porque daí você está ligado. Com certeza. A todos os lugares que são necessários. As respostas. Não, e até porque daí quando você chega não é? Mas quando o discípulo chega ou o iniciado, ou adepto, seja lá qual for, né? Ele chega num ponto em que ele consegue conceber e analisar as coisas baseado na mente abstrata, né? Ou em Budi, daí não há mais o que perguntar, porque a consciência dele, em vez de estar focada no vital, não são mais necessárias perguntas, né? Porque existe um entendimento. Porque o conhecimento é toda a criatura. Exatamente. Não estou falando de mim, eu sou um discípulo que anda assim, anda 2 passos e cai 10, né? Não para trás, cai e levanta, né? Mas quando você consegue ter uma visão da coisa em si, aí não há o que perguntar, porque seria a coisa em si perguntando sobre si mesmo. E assim, o máximo da compreensão sobre alguma coisa é a identidade com aquela coisa. Eu te pergunto assim, o que é essa árvore? Você me diz assim, essa árvore é o IP, não sei o que e tal. Não, me diga mais. Né? Essa árvore se alimenta... Não, me diga mais. Não, porque tem a seiva que vai acender. Não, me diga mais. Tem o prana, não sei o que. Não, me diga mais. Essa árvore faz parte do reino mineral. Me diga mais. Tem parte da mona, não sei o que. Não mais. Tem o Buda do reino vegetal. Não mais. Mais que isso, eu vou e digo para você, eu, árvore. Entende? Então, o máximo da compreensão de alguma coisa, né? É você ser a coisa. É a identidade com a própria coisa. Aí vem J.H. e fala, a única maneira de ser eu compreendido e sentido é vós seres um reflexo de mim mesmo. Isso vale para todo o conhecimento do mestre, ou conhecimento como um todo. E antes da gente entrar numa caixa, segunda parte... Não, tudo que a gente está falando é sobre a expressão do Akasha. Fico ouvindo essa galera aí. Você não ouve eles, mas eu ouço. E a questão que eu só queria endossar também um pouquinho, que você falou, a questão do amor, né, que você falou, né? Isso eu posso, na qualidade de cético, né, hoje aqui de semi-durão, né, porque não sou tão durão assim, me derramei de monte aí uns 15 dias aí por causa do meu irmão Alvim, mas esse amor é verdadeiro, esse amor que você falou, fraterno, ele não existe ainda do jeito que você fala, em absoluto, mas já existe. Ele existe, sabe por quê? Porque não, ele existe. Ele não está, como é que se diz? Ele não está experienciado pelos seres ainda, mas já assim, existem espasmos, a gente já consegue identificar em alguns seres assim, em grego, esse amor de verdade mesmo. Se tiver um ser humano, se tiver um ser humano que experiencie, aí aquilo já faz parte da humanidade. Claro que faz parte da humanidade, é isso que eu quero dizer, é isso que eu quis dizer. Então, isso aqui está valendo tudo a pena, tudo que a gente faz aqui. É como o mar, né? Assim, o mar está vazio. Aí você joga um peixe, você tem que dizer, aquele mar tem peixe. Exatamente. Aí a humanidade é a mesma coisa. Se um ser humano ele tiver compreensão de alguma coisa, a humanidade compreendeu. Aí, mas não foi toda a humanidade, não, mas a humanidade compreendeu, porque ele em si é a humanidade, né? E está entrelaçado. Eu quero dizer que dentro de todos esses 8 anos, né? E valeu a pena exatamente por algumas pessoas que são amor de verdade mesmo, né? Algumas pessoas que são
assexuadas, não estamos falando nada nem de Barixada, nem de Agnisvata, não estamos falando de nada, nós estamos falando de seres que são amigos de verdade, que vibram amor, que são desinteressados. Essas pessoas existem. Procurem a sua, e se você ainda não achou, é porque você não está vibrando isso para perceber. Eu acho que é isso. Então, as pessoas existem, isso é maravilhoso. Jorge, nós paramos lá em cima, Sim. na semana passada, mas bem lá em cima. Você quis descer, eu te chamei para cima de novo, né? Sim, foi. Porque acho que o teu paraquedas fechou, você caiu aqui, veio para o gênero humano. Faltava 5 minutos. E eu queria levar você lá para cima de novo. Então nós começamos no mundo, lá em cima, e acabamos chegando numa caixa. Nós chegamos num ponto em que daí a gente já tinha definido, descrito o processo da criação dos 7 planos da matéria. Isso. Né? Tá. O engendramento do que seria os planos, né? Então seria assim o primeiro influxo organizatório do que viria a ser o universo. Daí, então o Akasha se expandiu, se retraiu, gerou o primeiro Tattva, se expandiu, se retraiu, gerou o segundo. E lembrando que daí o manifestado, quando ele vai entrar num dia de Brahma, num dia de atividade, é aquele negócio assim que o triângulo se manifesta em 7, né? Então 1 que é 3 se manifesta em 7. São as 7 linhas do Pramanta, todo o universo. Como é que é? Pode voltar. Assim. Volta. Não tem assim. 3 se manifesta em 7? Como é que é isso? Sim, Como é que é? É porque então está manifestada a coisa plástica em si, que é a matéria do universo, separada em 7 planos, né? Ainda inerte, é matéria, mas não tem ainda consciência. Aí, então, vamos avançar um pouquinho, vem o segundo influxo de organização que cria os subplanos em cada um desses planos, para fazer cada plano com 7, né? Aí do físico até o átmico, né? Como a gente está falando de quarto momento evolucional, né? Quarto sistema evolucional, então aí vem a terceira onda, o terceiro influxo organizatório, que vai criar as consciências que vão animar os planos. Então vai pegar e eu estou com os planos organizados, pode perguntar. Tá, peraí, você já foi para o quarto sistema, né? Não. No quarto plano, você falou? Quais não. São os outros 3? Não, é que nós dessa ordem que você criamos esse universo de quarto sistema de evolução. Né, que é o momento que a gente está vivendo agora. Por que você chama de quarto sistema de evolução? Cadê os outros 3? Os 3 já passaram, né? Mas passaram em que fase disso aqui que você falou, da geração de tudo até uma caixa? Não, esse é mais aqui para baixo, é outra coisa. Ah, é outra coisa? Mas então vou chegar lá já. Então, você tem organizado a matéria dos planos, né? Daí tem o segundo influxo. Na verdade, o segundo e terceiro influxo ele vai pegar e separar os subplanos, ainda matéria inerte, né? Aí vem o segundo influxo, que vai fazer com que a matéria adquira consciência. Veja que é uma coisa muito interessante. Nesse segundo influxo é que daí, então, a matéria ela toma a consciência gerando os reinos elementais, não elementais da natureza, mas os elementais internos. Então aí o vital, o astral, a mente concreta, esses planos, né, mais densos que nos formam, nesse influxo organizatório, ele adquire consciência. Né? Consciência e o elemental daí não como uma forma assim, uma salamandra, nereida, silt, sereia, ondinas, não, mas como uma consciência ainda em processo de busca da própria consciência. Nada ainda é material. Não. Tem os planos mantenados organizados. Aí então acontece o seguinte, no momento cósmico que a gente vive, não é? Depois que estão manifestados os 7 planos, então vem a questão das consciências que vão se manifestar. Vamos organizar essa bagunça que está. Vamos fazer com que essa matéria se transforme em consciência. Então, são sempre quatro etapas que vão se manifestar fisicamente ou rupicamente, com forma, denso, e 3 etapas que vão se manifestar arrupicamente, sem forma. Por quê? Porque a gente ainda está em um quarto momento evolucional. Então tem 3 ainda por acontecer. Por isso que se fala aqui, quando está tudo engendrado, daí o imanifestado, ele faz com que aconteçam 7 planos, 7 conjuntos de consciências universais, 7 sóis, 7 o que você quiser. Desses 7 sempre, 4 tem matéria, né? Físico, vital, o astral e a mente concreta, e 3 não tem matéria.
Esses três, né, que não estão participando no momento são os que gerenciam esse momento evolucional, são as hierarquias arrúpicas. Nesse momento em que daí então tenho todos os planos organizados, subplanos organizados, né, e já criei o que seriam os elementais, né, que é a consciência mais crua de cada plano, vem esse influxo, essa onda de vida para começar a organizar as coisas. Aí começa a organizar de cima para baixo. Sempre baseado na questão do Akasha, que deu base para tudo, Forhat, que é o que mantém eles alinhados, e Prana, que é o que mantém a coisa viva em si. A gente conversou no outro dia, né? Akasha, Forhat e Prana. Então, o que acontece? Tem o umbigo desse processo todo, né? Então, assim, como se fosse o universo fosse uma placenta, né? E o cordão umbilical seria o sol oculto. Né? Daí, nessa organização que acontece, tem um momento em que são gerados como se fossem pequenos núcleos do que vai vir a ser consciência no oceano sem praias, no mar do Akasha, né? E aí, esses núcleos do que vai vir a ser, vão vir a ser as consciências, já baseado nessa manifestação de 4 hierarquias com forma e 3 hierarquias com forma. Nesse momento em que começa a se organizar, então veja como é que é uma coisa muito interessante. Há o transbordo, né, de mônadas de seres. Nesse mar que você está falando, eu estou boiando bonito aqui, eu vou te contar. Nossa Senhora! Mas tá, eu estou tentando captar. Vamos. Então você tem o cosmos todo pronto, né? Os planos todos prontos, vivificados. Você falou de sol oculto, esse sol oculto é o sol oculto sol oculto. Não estou falando de sol do sistema, essas coisas, tal. Não, e não tô, já vão descer aqui até onde tem que chegar. Tá. Então você tem que é o umbigo do universo, que seria como se fosse o cordão umbilical, quer dizer, ali é a representação de manifestado. Quando você fala o universo, plural nele, né? Tudo, os universos. Vamos nos ater ao nosso para conseguir fazer uma imagem que a mente concreta consiga captar, né? Aí então você tem aqui, né? O umbigo, você tem o cordão umbilical desse ovo de Brahma, desse universo, né? Aí, por esse cordão umbilical, então fluem o quê? As consciências que então estavam latentes para voltar a evoluir. Aí começa o engendramento das hierarquias que vão agir em todos os planos. A Terra, nesse momento, nem existe ainda fisicamente. Sabe por quê? Porque quando há a organização dos planos, não é que daí assim, termina a organização dos planos aí, os planetas estão bonitinho, pronto, organizados, o sistema solar bonitinho, pronto, organizado. Não existe, né? É uma massa. E essa massa de matéria, ela avança, né, junto com o processo de avanço da própria consciência. Então, a consciência se projeta na matéria, engendrando essa projeção da matéria, da consciência na matéria para fazer o engendramento dos sistemas, né, ela vai acontecendo através do que a gente chama de tempo. Então, se projeta uma hierarquia e vai engendrar o primeiro plano. Mas essa hierarquia que você fala, o que é essa hierarquia? Porque então, quando a gente fala hierarquia, o ser humano antropomorfiza. Mas nesse Alguém momento o ser humano essa hierarquia. Sim, aí no nosso caso, se atendo ao nosso momento evolucional, então as 4 hierarquias rúpicas. Bom, primeiro assim, vamos voltar um pouquinho antes. É um assunto intrincado, porque a gente está falando aqui na própria gênese, né, do universo. Então. Né? Aí a gente pode questionar assim, tá, por que eu preciso saber desse negócio? Eu não sei, eu gosto de saber disso, porque é onde eu vivo. Eu também gosto. A gente teve gente, quando eu fui falar do nada no Vida Inteligente, teve gente que falou que isso aí não importava, que importava era a gente aqui. Pode ser, como é que eu posso saber? Não, que como é que eu posso me entender se eu não entender o universo? A gente aqui, né, a gente não está aqui, é a gente aqui. Nós estamos no universo. É que essa limitante de não saber olhar direito as coisas, né, é que nos faz pensar que a gente está em algum lugar e que o universo é em outro, mas isso não existe. Então, assim, aí esse sol primeiro, aí então tem esse influxo organizatório de consciências, né, e aí então se gera para cada um conjunto que vai ser o que depois vão ser as galáxias. Para cada uma galáxia daí tem
um outro sol oculto derivado daquele primeiro, e aí esse sol oculto que vai ser o umbigo de cada galáxia, ele vai e se propaga em um conjunto de logos cósmicos, depois se propaga em um conjunto de logos planetários, até que logos planetários se propaga, né, em um sistema solar, sempre em escala de 7. Até então, potencialmente, né, e não existe ainda nada engendrado. Aí vai acontecer o primeiro momento evolucional. Não existe ainda matéria física, não existe terra, não existe ainda matéria física água, não existe a matéria física ar, né? Não existe a matéria física fogo, né? Existe só lá o akasha, né? Aí então começa o engendramento e as hierarquias começam a operar. Que hierarquia? Aí não dá para antropomorfizar, porque são seres, assim, em algum momento... Você fala em logos, você está falando em logos, você está falando em hierarquia. Eu não consigo imaginar isso aqui sem... Eu estou pensando daqui para trás, eu estou pensando como físico para cima. Eu não consigo imaginar não físico, eu não posso pensar como não físico. Talvez seja essa a minha dificuldade de entendimento. Sim. Não falo dificuldade, é só que não, assim, mas ué. É porque, então lembra, a gente conversou que assim, então cada átomo que te forma, né, teu físico... Quer dizer, não tem nada criado fisicamente, mas você denominou tudo aí. Sim, você denominou hierarquia, você deu logos planetário, o planeta nem existe ainda. Não, é porque, e esses todos, aí que é uma coisa que é complexa é interessante, né? Complexa, a coisa é interessante. E o complexo não no sentido difícil, sim, mas o complexo claro, que a gente está agora... É, o complexo, né, é o tamanho do abraço que eu quero dar. Aí, quando eu quero abraçar muita coisa, fica difícil, por isso que a gente fala que complexo é difícil, mas complexo é só o tamanho do abraço, né? Então é que agora o tamanho do nosso abraço agora está do tamanho do universo, então é complexo, mas é simples, né? Então aí se manifestaram esses logos, ou esses logóis, esses espíritos, né? Não espírito, esses seres planetários, né? E aí então assim, por assim, o Sol, né, oculto da galáxia, ele é um ser em evolução e o corpo dele é a galáxia. O Sol oculto do nosso sistema solar, né, ele é um ser em evolução e o corpo dele ele é o cérebro, o corpo dele é o coração, né, é o que a gente vê, né, e o corpo em evolução são os 7 que compõem o que a gente chama de sistema solar, que é um ser só. Aí, esse 7, ele tem dividido em 7 partes menores, né, onde cada planeta também está evoluindo. Em resumo, o corpo físico da Terra é um planeta, é um ser vivo, é um ser único, né, e nós fazemos parte desse ser único. Aí, o conjunto dos 7 planetas que daí estão evoluindo junto nesse ponto que a gente chama de sistema solar, eles são um ser. O conjunto de sistemas solares, né, ligado ao nosso, em outros momentos evolucionais, formam um ser. O conjunto desses sistemas, não sei o que e tal, né, dentro da galáxia formam um ser. Então, sempre nessa escala setenária até chegar no imanifestado. Quando a gente chama assim o Sol oculto, o Sol central da galáxia, o Sol que a gente vê, ou Sírios, ou essas coisas assim, a gente está se referindo a seres, né, a entidades cósmicas que a gente olha e pensa que é uma bola de terra, não é porque a gente está acostumado a estabelecer isso como padrão, tá? Daí, então, nesse primeiro influxo organizacional, eu ainda tenho ideias, né, do vir a ser. Daí, nesse momento onde há já essa ideação, então há o transbordo, aí sim, né, do que seriam mônadas de sistemas anteriores para começar a existir. E que sistema anterior? Pode ser uma ronda anterior, o sistema, o terceiro sistema como um todo, pode ser de um outro dia de Brahmapa, não interessa onde seja, essas consciências que existiam, que sempre existem diferenciadas, elas se projetam para começar a evoluir de novo. Você não está contando o início da história? Se você está contando o início da história, como é que pode existir outros dentro da história? Aí é que está. É porque no imanifestado, quando não existe a própria... por assim, nós estamos vivendo do ponto de vista evolucional, um dia só. Se esse dia vai ter 400 milhões de anos, ou 300 milhões de anos, ou 3 milhões de anos, não interessa o que seja. São várias gradações de dia, só que não se consegue determinar qual foi o primeiro dia existencial. Com certeza não é esse, por quê? Porque já tem uma hierarquia organizatória e nós estamos no 4º sistema evolucional.
Entende? Então, a gente pode dizer que a gente está vivendo o 4º dia da evolução. Tá? Só que do 4º dia para o 3º dia, há um dia de descanso. Fala assim que Deus construiu o mundo e parou no 7º dia, sei lá. Não. Sexto dia, no 7º descansou. Para entre cada dia, tem um dia de Brahma, uma noite de Brahma, ou tem um centro de atividade Laya e tem um dia de Pralaya. Atividades são quando eu gerei todos os planos. Eu não, o camarada lá em cima, né? O manifestado, gerou todos os planos, né? E aí então vão existir pontos evolucionais no universo, então ele cria o que se chama de centros Laya. E centro Laya vai atrair o quê? As mônadas afins para que ali aconteça a evolução, a coisa começa a se organizar e aí vamos em frente. Porque é complexo, Sim. porque você está falando de coisas que não se manifestaram. Sim, mas é que daí... Mas quem está falando é quem está manifestado, quer dizer que somos nós. Perfeito. Para você fazer essa viagem de volta... Mas você chegou exatamente no ponto que é o seguinte, lembra que a gente conversou então, que daí o átomo ele é exatamente igual ao ser humano, ele é exatamente igual a um planeta, o átomo é exatamente igual ao sistema solar, o átomo é exatamente igual a um logos que é o conjunto de sistemas solares, o átomo é exatamente igual a uma galáxia, né? Quer dizer, você tem um fluxo de energia, você tem as espiras dentro do átomo, tem as espiras internas, dentro de cada espira você tem um conjunto de espírulas, né? E aí, a cada sistema evolucional que vai acontecendo, a matéria atômica daquele sistema, né, ela muda junto e abre uma espira a mais. Então, no geral, quantas espiras tem aberto nos átomos que nos formam, que formam? Deveria ser 4. Quando você está conversando sobre um momento em que nem a própria matéria não existe, ou uma concepção de ser sistema, automaticamente, ou obrigatoriamente, para que você consiga verbalizar, para que você consiga visualizar aquilo, os átomos do teu plano mental tem que estar naquele estado vibracional, quer dizer, com todas as espiras abertas. Só que o átomo ele não pode abrir as espiras assim, gratuitamente, tem que estar em estado de Brahmana, quer dizer o seguinte, quando se conversa sobre, né, o imanifestado tem que se manifestar na matéria. Isso é iniciação. Sim. Tá? Muito bem. Então, está a matéria engendrada, né? Os planos estão engendrados. Aí vai existir o primeiro sistema de evolução, não o nosso, o primeiro sistema de evolução, né? Aí vai gerar lá uma hierarquia. Então, era sem conta em determinado lugar do universo, N sistemas solares. Tá, vamos falar então, só para... você está falando de 4º sistema, então vamos rapidamente, você vai falar do primeiro, do segundo e do terceiro. Sim. Então isso aí para a gente já saber discernir. Todo mundo fala bonitinho. Oh, eles falam 4º sistema, como eu falo bom dia para todo mundo. Né? Tenho certeza que ninguém sabe o que está falando, mas falam de 4º sistema. Tudo. Mas então, é isso que eu quero dizer. O que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro, em cada o que é quarto? Sistema evolucional, né, se desenvolveu uma hierarquia. Por exemplo, assim, a gente fala muito sobre a Sura, né, que na verdade é a hierarquia dos Suras. Né? O que é a hierarquia dos Suras? A hierarquia dos Suras é o resultado do primeiro sistema evolucional, quando a gente não existia nem... Não, nós, não existia nada ainda. Não existíamos ainda. Não é porque, dentro disso que você falou, do começo matéria, de tudo, o primeiro sistema é a manifestação já da matéria, é isso que seria o primeiro sistema? Mas a gente era matéria potencial, não engendrada. Primeiro sistema ainda é potencial, não é matéria ainda. Não, do jeito como a gente conceitou com matéria, não existe então, ainda. Beleza, porque daí no primeiro sistema, né, então a gente tem Prithvi, que é o 4º sistema, que é o 4º tátua, né? Depois a gente tem antes Apas, que é o terceiro tátua e que é característico do terceiro sistema. Depois a gente tem Tejas, que é o segundo sistema e o segundo tátua. E depois tem Vayu, que é o primeiro tátua, o primeiro sistema. Daí há uma inversão, mas não é o caso agora. Né? São os 4 manifestados. Depois você tem 3 não manifestados. Desses 3 não manifestados, que é a caixa, que é a razão da nossa conversa, tátua, né? Que é o quinto plano, né? E Anupadaka, né? E Adi, né? Sai a ideação para fazer isso. Então, primeiro, a hierarquia dos Asuras, dos Suras, né?
Então, os Suras, então é como se fosse a hierarquia humana hoje. Quando terminar o trabalho evolucional do ser humano, você vai ter gerado uma hierarquia que é dos Atabhimanis, né? Então aí vai ter Sura, Agnisvata, Barishad e o que hoje é Jiva, no final vai ser Atabhimani, né? Tá. E o Atabhimani, no quinto sistema evolucional, vai ser conhecido como o Pitri Jagat, é o pai cósmico, passa a ser o ser humano. Então, a primeira hierarquia dos Suras, né? Então, eles geraram as categorias de Primeira seres. hierarquia, primeiro sistema. Primeiro sistema evolucional. Primeiro sistema. Geraram os Suras, né? Geraram os Asuras, Kumaras e Makaras. Sim. Aí, esses Asuras, Kumaras e Makaras é que vão interferir na hierarquia seguinte. E aí vem uma coisa muito interessante. Então, existiu o primeiro sistema evolucional. Já ouviu falar daquela questão das 4 rodas universais que giram em função do... Não, 4 rios sagrados, 4 seres, 4 Kumaras, 4 Maharajas, 4 senhores, essas coisas assim. Essas coisas assim. Seria uma visão de Ezequiel ou não? Bingo. Sim, e essas 4 rodas universais, é isso que a gente vai conversar agora. Então, tem o primeiro sistema de evolução, né? Então ele tem um local para ele passar dentro do universo. E nesse perpassar é que vão se desenvolvendo os seres, acabou, gerou um sol, né? E um sol aí no plano búdico, né? E uma categoria de seres, os Suras, que se dividem em Asuras, Kumaras e Makaras, né? Aí, quando esse sistema ele cumpriu todo o trabalho dele, ele chega no ponto dele no universo, se inicia o segundo sistema. E o segundo sistema aí são os Agnisvatas, né? E veja que uma coisa interessante, aí o Agnisvata ele para aqui, o sistema para no universo, e aí começa a se mover, e o primeiro sistema se move em volta dele. Veja só, aí, né, a segunda hierarquia, o segundo sistema evolucional, os Agnisvatas, gerou Agnisvatas, Agnisbhuvas e Agniskayas, 3 categorias de seres. Sim. Acabou e gerou um sol também, aí um sol já no plano mental, um sol oculto no plano mental. Terminou esse momento evolucional dos Agnisvatas, né, aí vem os Barishads, né? Aí, no terceiro sistema, e depois isso tudo se projeta nas cadeias do que a gente vive hoje. Primeira cadeia, segunda cadeia, da queda da luz, coisa assim. Os Barishads, né, aí então, eles vão gerar os Barishads, né, as Atimã e os Atavanikas, né? O Atavanika, se quiser. Aí já tem manifestação física. Físico não. Ainda não? Isso que é uma coisa muito interessante. O corpo físico... Porque Agnisvatas são os homens, no físico são os homens, Barishads as mulheres. Mas é porque daí tem Então, com relação a Sol e Lua, não com relação a... Até porque a polarização homem e mulher aconteceu agora, 18 milhões de anos atrás, isso evolucionalmente é hoje de manhã. Entende? E o que você falou tem fundamento? Você falou que são 2 hierarquias diferentes? E tá sim, aí, são 2 hierarquias diferentes, são sistemas diferentes, então, né? E aí isso tudo se... Aí quando foi para fazer o quarto sistema evolucional, que somos nós, né? Então todo o resultado evolucional do primeiro, segundo e terceiro, ele se projeta e se junta para daí fazer então com que exista o que a gente chama de ser humano. E o ser humano tem o que daí? Tem o físico, tem o vital astral, que daí é resultado dos Barishads, tem o mental concreto, que é o resultado daí dos Agnisvatas, tem a mente abstrata búdica, que daí é o resultado dos Asuras, né? E tem a Atman, né? Que daí é aquilo que transbordou a unidade de um outro momento evolucional para isso que a gente vive agora. Então, isso são sistemas. Depois esse macro acontecimento, ele se projeta no nosso sistema solar, no nosso momento evolucional, como as raças, né? Então, projeta os valores nas raças raça-mãe que aconteceram na Terra e nos sistemas que nos antecederam, que daí foi os outros planetas fazem parte aqui do nosso sistema solar, que daí não é o caso. Então, né? Agora, vamos recordar. Suras, primeiro sistema. Suras, né? Suras ou Asuras? Não, os Suras, ele daí tem 3 hierarquias. Asuras, Kumaras e Makaras. Então, vão anotando aí para vocês pesquisarem. Tá, Suras. Depois a segunda já são os Agnisvatas. Agnisvatas, que aí tem os Segundo Agnisvatas, sistema. Pitis Agnisvatas, Sim, Agnisbhuvas os que e encabeçam são Agniskayas. os Agnisvatas, né? Sim, é porque são os pais solares. Que Terceiros, Barishads. Barishads, Barishads, terceiro Atimassoma, sistema? Atibanika e os Pitis Barishads. E o quarto é a hierarquia Jiva, que somos nós. Hierarquia Jiva, no final, a gente vai ser aí a hierarquia Atabhimani, terminado. E aí, quando vier o quinto sistema evolucional,
aí a nossa hierarquia vai ser conhecida como Pitri Jagati. Então a hierarquia... Daqui a alguns bilhões de anos, aí vai ter alguém sentado lá no quinto sistema, né, conversando e falando assim, não, então uma vez existiram os Suras, depois Agnisvatas, depois Barishades e os Pitri Jagatis, que então foi quem nos deram o sentido da permeabilidade. Os Jivas, então, são a primeira manifestação física ou não? Sim. Então, ok. É porque daí nesse momento não existia fisicamente, né? Está existindo agora, né? E aí, isso é muito interessante porque todos esses valores, né? Tudo o resultado evolucional, ele está no ser humano, né? Então, assim, são 7 tátuas, né? O que formam a matéria universal, né? A existência. 3 com forma, 3 sem forma, 4 com forma. Então, Prithvi, que é terra, né? Apas, que é água, Tejas, que é fogo, Vayu, que é ar, Akasha, né? E a Anupadaka e Adi. E aí cada sistema evolucional ele gera uma cor, alaranjado, vermelho, violeta, verde, né? Azul índigo. E cada sistema evolucional ele precisa de um som para se manter, e esse som que mantém todo o sistema evolucional cósmico, todo o sistema, todo momento atual, ele é o que se chama de Bijan, né? Então, o que é esse Bijan? Bijan não é Bijan semente? é semente, é o som semente que mantém a evolução. Então, qual é o primeiro som semente? Qual é o Bijan que mantém o universo manifestado? Adi Bijan. Qual que é? Aum. Esse é o primeiro. Aí o pessoal fala Om já é o segundo, já é o Anupadaka, né? E qual é o terceiro? O do Akasha, é o que está aqui. Então, esse é o som que engendra o universo e esse é o som que desengendra o universo. Tanto é que, assim, se você souber o que fazer com o Bijan Ram, né, que é a expressão do Akasha em você... Ram, o que seria? R-A-M ou H? H-A-M. H-A-M, Ram. Tá. Cada um tem um som, mas não é o caso de falar, não é o caso, né? Sim. E tem uma cor e tem uma forma, daí você pensa na cor, na forma, e você fala o verbo, daí é aquele som secreto, aquele bija que mantém aquele universo sendo manifestado, aí você organiza o sistema glandular, né, através desse bija, depois o sistema respiratório, depois o sistema circulatório, depois o sistema ósseo, depois o sistema nervoso. Então cada som organiza, por quê? Porque os ossos você recebeu do primeiro sistema, que é o mineral, depois do vegetal, depois do animal, depois do hominal, depois do angelical, depois do divinal, depois do flogístico, né, que é Adi. Não tá, olha, pelo que a gente vê, nós temos acho quantos? 4 minutos? 2? Então, 2, Fernando? 2, tá. Então nós vamos continuar, como os meus profetas lá do Vida Inteligente disseram, eles queriam eu não sei se o Akasha necessário. 4, 5, 6, 7. Não, mas é que assim... Não, mas tem que continuar porque não falamos nem do Akasha ainda. É que assim, tem que continuar mesmo. É que é um assunto, não é? É como assim, a gente está falando assim, ele é complexo na medida em que está se falando, né, da composição do ser humano à engendração do próprio universo. E a base para isso, no momento, é o Akasha. Por que o Akasha é a matéria básica para engendrar esse universo? Porque a gente está no 4º momento evolucional. E sempre que eu estou no 4º momento evolucional, quem engendra é a 5ª coisa. No 5º sistema evolucional, onde daí o corpo mais denso de cada um vai ser diferente, quem vai engendrar o 5º momento evolucional? A Anupadaka Tattva, já não mais a Akasha Tattva. Ixi, bom, tá. Então, já que ele falou que nós hoje já viemos para cá para baixo, mas ainda faltou coisa lá para cima, então nós vamos continuar. No próximo programa nós vamos falar, ainda falta o tempo, falta ainda falar sobre a manifestação disso tudo. Por enquanto nós estamos no manifestado. Nos adiantamos porque nós temos que dar uma sessão de entendimento. A gente criou as hierarquias já. Exatamente. Então, e aí essas hierarquias ainda não têm forma, não tem nada, toda aquela coisa. Então nós precisamos dar a sessão de continuidade mesmo e vão, se for mais um programa, mais 2 programas, mas não tem problema nenhum. Importante desse processo todo, se você tirar, né, que o Akasha é a matéria que organiza tudo, que o todo está organizado dentro daquilo que a gente falou outra vez, Purusha e Prakriti, né? Prakriti tem Sattva, Rajas e Tamas, 3 gunas, daí vem o espírito, desequilibra a matéria se manifesta para organizar os planos, aí vem os 7 tátuas, né? Esses tátuas têm 4 manifestados, 3 imanifestados,
e que daí isso então vai fazer com que cada um tátua dê a matéria de cada plano, né, já está de bom tamanho o conhecimento. Mas está de bom tamanho. Não, você estudar um monte isso aqui. Não, mas, é uma visão legal, porque daí você consegue, mas eu acho que você quanto consegue mais a ver gente as coisas assim. E aí, assim, daí você vê que essas manifestações do Akasha, assim, você que o sol, que a gente vê o sol físico, né? Ele é como se fosse o coração pulsando, o cérebro pulsando, né? E aí por trás dele tem um outro sol, que é o sol que a gente vê, é o sol físico, atrás dele tem o sol vital, né? Astral, um íris astral, um vital, e atrás dele tem mais um, escala até, né? Você vê a Lua, né? A Lua aí é o corpo físico, por trás da Lua tem, né, o que então, sobrou. mas aí que eu digo dessa dificuldade, agora tão bem em cima mesmo. Não é porque a gente está falando hoje eu posso ver a Lua, hoje eu posso ver o Sol, esse Sol físico, você entendeu? Sim. Então, essa que é a coisa, nós temos que fazer essa viagem de volta. Você está entendendo o que eu estou querendo? Você vê... Nós estamos falando de manifestado, mas nós estamos manifestados e temos que voltar para o manifestado. Mas você vê só aquilo em que Tejas Tattva, que é o Tejas, o luminífero, né, ele reflete e aí então gera uma determinada frequência que é traduzido para mim como imagem. Claro. Isso não tem nada a ver com o universo que a gente vive. Tanto é para assim, tem determinada constelação, não vou citar, né, que é dali que emanam os tátuas. Toda a matéria emana de determinado lugar, de alguma coisa que a gente vê no céu. Mas nós vamos chegar lá, vamos chegar a esse entendimento. Sim, bem, eu tenho certeza absoluta estamos em cima disso. da pinta aí, já estão fazendo cara feia lá, os homens do passou tempo, Cronos, o grego, esse grego danado. Desse Cronos. Só não se preocupem, sim, que pode parecer complexo, mas não foi mal, deixem. Chega um tempo em que esse conhecimento vai estar conversando com vocês. Eu acho que assim... nós demos nomes, eu não, o Jorge deu um monte de nome hoje, que já dá para todo mundo pesquisar para na próxima semana, quando a gente for fazer. Essas coisas não vão encontrar. Não vão encontrar, mas pelo menos tentem. Chega depois, no quinta-feira que vem, diz, Jorge, eu não encontrei nada, mas eu tentei. E vai para uma escola de iniciação daí, isso que eu quero dizer para você. Então busca, as palavras estão bem citadas aqui, e nós vamos dar sequência na próxima semana assim, ou na só outra. dando um tchau de 12 minutos, né? Assim, é importante para ver assim, a complexidade e a simplicidade do ser humano, porque no ser humano está todo o resultado do universo e toda a expectativa do universo. Então a gente não está perdido em um ponto escuro do universo, não somos a barata do universo, não tem nada disso. A gente e o universo, assim, ele não é tão grande quanto a gente pensa, e o nosso cosmos não é tão grande quanto a gente pensa, e o nosso sistema solar não é tão quieto quanto a gente pensa, né? Só que o que a gente vê não é nada do que de verdade é a realidade. Maia. É o oceano sem praias, que é o Akasha. Então, gente, é isso aí. Tá? Pra gente, obrigado, Jorge, né? Obrigado a você pela oportunidade, obrigado a vocês por gastar um tempo da vida de vocês assistindo isso ou ouvindo. Espero que seja um conhecimento que com o tempo venha a ser útil a vocês. Obrigado às nossas visitas, né? Estejam a casa sempre aberta aqui. Ter vocês aqui E deixo para vocês um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço, um feliz sempre, vivam em paz e boa caminhada para todo mundo.